Nação, não é querendo ser alarmista ou conturbar o ambiente do CSA, muito pelo contrário, mas quero falar um pouco da situação que o CSA vive hoje na Série C, que não é nada boa. Vamos trazer um pouco aí para vocês dessa informação. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Se inscreve aqui, dá o like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Hoje, de novo, deu problema na minha câmera, né? E acabou que eu estou gravando aqui no celular para enviar para o YouTube e depois eu vou configurar direitinho para postar esse vídeo. Mas enfim, o time do CSA está na nona colocação, fora do G8, então não é uma posição nada confortável, até porque mesmo tendo a mesma pontuação da equipe do Brusque, o time do CSA tem desvantagem nos critérios de desempate. Então, para ficar à frente dos seus adversários, o time do CSA precisa ter mais pontos, já que o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. E aí o time do CSA, ilustrando, por exemplo, tem o Brusque com 18 pontos e 5 vitórias e 3 empates, o CSA 18 pontos, 4 vitórias e 6 empates. O CSA é um time que empata muito. Em um campeonato como esse é melhor você ganhar uma e perder duas do que empatar três, por conta do critério de desempate. Claro que ninguém vai olhar assim, não, vamos perder essa daqui. Ninguém vai pensar isso, né? Empatar é melhor do que perder. Mas empatar muito e ganhar pouco também é uma situação ruim para a equipe, né? E o CSA tem desperdiçado pontos importantes também na competição, inclusive com equipes lá de baixo da parte da tabela, né? Mas falando sobre a sequência, que é o que eu queria trazer aqui, ilustrar para vocês, eu não consigo colocar aqui na tela, porque eu estou gravando aqui pelo celular, né? Mas, enfim, o time do CSA nesse próximo sábado joga contra a equipe do Londrina, que é o terceiro colocado do campeonato, quer pontuar aí, claro, também para disparar na tabela de classificação e praticamente garantir a sua classificação. Vai jogar em casa, então deve querer buscar o seu resultado. E o time do CSA, além de jogar fora de casa, além de já ser um time que fora de casa tem um nível de atuação bem pior do que dentro de casa, ser um time que até na Série C cai o seu nível de rendimento, né? Então, ainda mais o time do CSA, depois desse jogo contra o Londrina, tem o duelo contra o Vasco, aqui em Maceió. Depois joga em casa contra o Botafogo da Paraíba, que é um adversário que está a 2 pontos da equipe do CSA, então é um duelo direto. Então são dois duelos importantíssimos contra um time de lá de cima e depois um duelo direto contra o Botafogo. Depois joga de novo contra o Vasco pela Copa do Brasil, na partida decisiva pela classificação. E depois joga fora de casa contra a equipe do Itabaiana, que apesar de ser um time que está lá na parte de baixo da tabela, o jogo é fora de casa também. Então, assim, é uma sequência aí de 5 jogos em que o time do CSA vai enfrentar 2 jogos fora de casa, sendo um deles um time lá de cima, e um jogo dentro de casa, sendo um duelo direto, em meio a duelos da Copa do Brasil. E aí a gente lembra que a equipe do CSA, quando joga um jogo de Copa, joga capeste. Né? A Copa do Brasil a gente faz grandes partidas, grandes apresentações no mata-mata, né? Na Série C, o time do CSA parece que vira a chave e faz partidas bem mornas, bem morgadas. E essa sequência agora pode ser decisiva para a equipe do CSA, né? Então, assim, ainda temos também um duelo contra o Confiança, sem data marcada ainda pela CBF, mas que pode também cair no meio de uma sequência importantíssima para a equipe do CSA, mas que o que eu quero trazer é exatamente esse ponto. O time do CSA vai enfrentar aí uma sequência de jogos na Série C, em meio a esses jogos aí contra o Vasco, e que por mais que a diretoria venha a público dizer que o foco é a Série C, que o foco é o acesso, a gente não se convence disso quando o time entra em campo. Até em algumas partidas o time do CSA joga bem, cria oportunidades ali, mas falha em algumas situações pontuais, né? E acaba não conseguindo os pontos para esses jogos, mas que na maioria dos jogos o time do CSA entra em campo e vai muito morno, né? Um time que não parece ter o interesse real em ganhar esses jogos, né? Muita gente fala a questão do bicho, nas Copas do Brasil tem bicho, Copa do Nordeste tinha bicho, Série C não tem, tal, então os caras não jogam com a mesma vontade, né? Então assim, cara,
é uma sequência que ela é preocupante, porque a gente tem os jogos aqui já tem as datas definidas, tá? O time do CSA joga nesse sábado contra a equipe do Londrina, às 7h30 da noite. Depois joga no dia 2, que é um sábado também aqui em Maceió, às 5 da tarde, contra a equipe do Botafogo. Depois joga contra o Itabaiana, e eu já tenho aqui a tabela também definida. No site da CBF não atualizaram ainda, mas eu tenho a tabela detalhada aqui. O CSA joga contra o Itabaiana no domingo, Dia dos Pais, né, às 7 da noite, contra o Itabaiana fora de casa. Depois joga pela 17ª rodada contra o Ituano, no sábado, dia 16, aqui em Maceió, às 7h30 da noite, mais um duelo que pode ser um duelo direto. E depois, na 18ª rodada, joga contra a Ponte Preta, aqui em Maceió, que Ponte Preta já pode estar classificada, né, para a próxima fase, então pode ser um jogo que seja também um duelo direto para a equipe do CSA, um duelo importante para a equipe do CSA, né? Não direto porque a Ponte Preta, para mim, já está classificada. Então, nesse jogo aqui, a gente joga contra uma Ponte leve, livre, leve e solta, né? E depois a gente sai para encarar a equipe do Brusque, o que pode ser um duelo direto também lá na última rodada. Certo? Então, a gente poderia, nesse jogo contra o Figueirense, deveria, nesse jogo contra o Figueirense, ter feito os 3 pontos, estaríamos com 20 pontos, pelo menos com uma margem um pouco maior para essa sequência final, mas que agora a gente tem um duelo contra o Londrina, depois contra o Botafogo e depois contra o Ipiranga, em meio a 2 partidas da Copa do Brasil contra o Vasco, que a gente fica na dúvida como é que o time do CSA vai encarar isso dentro de campo, né? A gente pode também apelar para novas peças, novas contratações que talvez não possam jogar na Copa do Brasil. O zagueiro Jackson pode, tá, jogar na Copa do Brasil, só não pode jogar na Copa do Nordeste, né? Então, a gente tem o retorno também do Thiago Marques, que pode ser um homem-gol importante aí nesse jogo contra o Londrina e também nas próximas partidas, mas que serve de alerta também para a equipe do CSA, né? A gente fica preocupado, o torcedor está preocupado. Então, que o time demonstre dentro de campo essa vontade de jogar, de ganhar os jogos, tá certo? Mas que a gente precisa cobrar, a gente precisa apertar essa cobrança em cima da equipe, certo? Dos jogadores. Enfim, meus amigos, no mais, preparação aí a todo vapor para esse próximo jogo. Espero que o time encare essa partida como uma partida importantíssima e, no mais, que a gente consiga essa classificação para a próxima fase, que é o mais importante. Depois a gente vai para cima em relação ao acesso, beleza? Mas primeiro precisamos lutar pela classificação, algo que parecia algumas rodadas atrás bem encaminhado. O time do CSA fez questão de dificultar essa situação, né? Enfim, meus amigos, grande abraço a todos. Muito obrigado pela presença aqui no canal mais uma vez. Tamo junto. Até a próxima, galera.